Fala, galera linda e abençoada desse podcast que mais cresce no Brasil e no mundo. A Maíra sempre participando de forma maravilhosa, que a participação da Maíra é incrível no meu podcast sempre. Ela fica sempre ali nos bastidores, mas a gente tenta trazer ela pra cá sempre que pode, né? Inclusive nós tivemos um podcast com a Maíra que foi sensacional, a galera pediu pra você voltar mais vezes, tá, Maíra? Falei, como que ela volta se ela nunca vai embora, né? Tá sempre aqui conosco, mas, enfim... Hoje, galera, nós estamos aqui com a Jéssica. A Jéssica é nossa convidada, é minha vizinha, a Jéssica, aqui. Nós moramos no mesmo condomínio, eu jogo tênis com o Edu, o marido dela. O Edu, eu já falei dele no meu Instagram também. O Edu também trabalha no mesmo mercado que eu, trabalha com seguro saúde também. E a Jéssica nós trouxemos aqui por um motivo óbvio. Eu vou apresentá-la e ela vai se apresentar aqui, vamos ter tempo bastante pra gente bater esse papo. Mas, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que me incomoda muito, porque eu sou um cara que cuido de equipe de vendas e quando eu vejo um vendedor maltrapilho, meu Deus do céu, aquilo me incomoda de forma intensa. Então eu trouxe hoje aqui uma consultora de imagem. Você não sabe o que é isso? Eu também não sabia direito até conhecê-la e entender a importância do trabalho dela. Então, nós estamos aqui com a Jéssica, ela vai se apresentar. Nós vamos deixar aqui, ó, para você que está assistindo a gente em algum canal no YouTube ou no Instagram, você vai ter aí o Instagram dela, você pode segui-la. E para você que está nos ouvindo aqui através desse podcast, tem aí o linkzinho também, você pode clicar e visitar a rede social dela lá, você vai entender um pouco mais sobre esse universo da imagem que é tão importante para nós. Jéssica, seja muito bem-vinda. A palavra está contigo. Oi, muito obrigada. Antes de começar, eu vou te falar uma coisa. O Edu ainda não se recuperou daquela lavada que você deu nele. Ele ainda tá precisando de uma terapia. Deu uma lavada nele esses dias. 3-0 no Edu, fora o show. Ele ainda tá chateado, mas tudo bem. A gente trabalha com ele em terapia depois. E essas são as coisas que as mulheres absorvem em casa. Quando o marido perde no tênis, perde no futebol, chega em casa, a mulher que fica ouvindo. Chora, né? No ombro. É isso aí. Vocês precisam nos ajudar nesse sentido. Bom, gente, eu sou a Jéssica. Sou consultora de imagem e estilo, eu sou administradora de formação, atuei no mercado aí administrativo, corporativo, trabalhei na empresa dos meus pais por um tempo, mas sempre assim, me faltava algo, né? Eu sempre quis trabalhar para ajudar o outro, mas de uma forma mais próxima. E quando eu me mudei para São Paulo, porque eu sou do interior, e vocês vão saber, vocês já vão entender o porquê. Eu falei que eu sou do interior, porque o R vai estar presente aqui. E quando eu me mudei para São Paulo, eu resolvi fazer uma pós-graduação em consultoria de imagem e estilo. Então, assim, fui meio que no escuro, mas eu sabia que era algo que eu ia me encontrar ali dentro, né? Principalmente nessa questão de ajudar as pessoas. E trabalho com isso desde 2017. Já ajudei muitas mulheres, e aí eu estava explicando aqui que muitas vêm até mim para uma dor, né, para ajudar elas a encontrar uma dor, e normalmente é profissional, então, como que eu posso melhorar a minha imagem profissional, e depois ao longo desse processo a gente vai entendendo que não é só o profissional que pesa, também é muito mais, né, as questões pessoais e emocionais que pesam, né, nessa decisão de querer encontrar a sua melhor versão, a sua melhor imagem. E eu auxilio essas pessoas nessa caminhada aí para encontrar qual é, né, a sua melhor imagem, que já existe. Né? Às vezes você só precisa de um start, de alguém já está ali, de alguém para te direcionar a encontrar esse caminho. E você tem sido essa pessoa aí para muitas mulheres. Muitas mulheres. Agora, e homens? Onde eles entram nessa situação? Dá também para ajudar o homem? O homem hoje em dia ele tem ganhado um espaço, acho que gigantesco aí na indústria Não estou falando de moda, de modo geral, mas estética, né? Sim. Você vê cada vez mais os homens se preocupando, se vão fazer barba, se vão fazer sobrancelha, depilação. E cada vez mais o homem está entrando para esse universo também. Enfim, está desmistificando aquela questão, né? Poxa, eu sou homem, eu não faço isso. Acho que eu sou um cara muito preocupado com aparência, eu faço tratamento para esse rostinho aqui que parece que pegou fogo e foi apagaram na paulada, né, Maíra? Eu faço alguns tratamentos aí de peeling, faço micropigmentação não, microagulhamento. Micropigmentação ainda não preciso, que eu sou muito cabeludo. Mas enfim, eu faço um monte de coisa e eu me preocupo muito com a imagem. Eu sou um cara da área comercial, eu visito muitos clientes, então eu sempre estou muito preocupado se eu estou bem vestido, se eu estou alinhado, se aquela roupa ela conversa com aquela pessoa. Por quê?
Pensa o seguinte, às vezes eu vou numa empresa que é chão de fábrica, então não adianta eu chegar todo alinhado porque o meu discurso não vai falar com aquele público. Você não vai prender a pessoa em você. Exatamente, às vezes eu vou comunicar com um diretor também, não adianta eu ir de uma outra forma que seja muito casual ali, tem que ser um pouco mais executivo, mais formal. Então, o que dá pra gente ajudar aí e a gente navegar entre tanto o universo feminino e masculino? O que você pensa hoje? Onde as pessoas mais erram no seu modo de ver, quando elas pensam em vestimenta, quando elas pensam em se sentir bem? Fala um pouquinho da sua visão para nós, pra gente entender isso. O trabalho da consultoria de imagem é bem democrático, né? Então, você tocou num ponto que eu venho sentindo agora nessa pandemia, da pandemia para cá, que as pessoas, por elas estarem mais tempo em casa, fazendo home office, elas se perceberam muito mais. E aí isso é de modo geral, né? Homens e mulheres, eles se perceberam mais, eles de repente tiveram que passar muito mais tempo com eles mesmos, né? Vivendo consigo mesmo, sem contato com outras pessoas. E isso começou a criar percepções nas pessoas, né? Então, o que eu tive de pessoas, a minha procura, mesmo que por atendimento online, para que eles pudessem encontrar essa imagem, né, que eles desejam, que eles almejam para passar para o outro, foi muito maior do que antes da pandemia, por exemplo. Então, foi um movimento até que interessante de acontecer, que aconteceu, porque as pessoas se perceberam mais. Então, aí esse trabalho, ele envolve todas as... ele envolve muitos aspectos da nossa vida, né? E aí, independente se é mulher ou homem, a gente consegue direcionar essa pessoa para entender o que ela quer, né? Qual que é o objetivo de imagem que ela quer. Então, como que a gente pode direcioná-la? Então, o que você quer comunicar, né? Isso, a gente precisa entender, né? O que você trabalha, qual é o ambiente que você vive, quais são as pessoas que você se relaciona. Então, tudo isso são elementos que a gente busca, que a gente traz para criar essa imagem que você almeja, o que você quer comunicar. Então, existe uma forma de você comunicar, que é a primeira comunicação, talvez seja uma das mais importantes. Eu sempre falo que você não vai ter a segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, como que as pessoas podem, de alguma forma ou de outra, olhar para alguém, né? A gente estava no comecinho aqui, quando a gente estava batendo um papo, você me explicou um pouquinho sobre isso, acho que é interessante, a gente podia levar isso para a galera. Por que as pessoas elas olham para alguém e já criam uma imagem daquela pessoa e isso de alguma forma ou de outra acaba fixando, enfim, o que você acha que dá pra gente trabalhar dessa forma? Só pra... Então, é muito irracional, né? Isso é do ser humano. Isso é intuitivo mesmo. É intuitivo, independente da pessoa. Quando a gente vê uma pessoa pela primeira vez, a gente já cria uma impressão sobre aquela pessoa. E essa impressão, ela é através de aspectos visuais mesmo, né? Ela é 55%, assim, a impressão que a gente cria de uma pessoa, 55% são de elementos não verbais. Então, é a forma que a pessoa se veste, a postura da pessoa, a forma que ela anda, né? Isso, só o restante, depois que você já viu aquela pessoa e já criou aquela imagem, é que você vai concluir a impressão dela através do que ela fala, do conhecimento. Que loucura isso. Então, por isso que é muito importante a gente estar alinhado com a nossa imagem. E aí, gente, é algo para nossa vida mesmo, né? E o que eu costumo dizer é o seguinte, há alguns anos atrás, se a gente falasse de imagem, soava até meio como algo fútil. Sim. Né? Mas não é. Você é aquilo que você representa aqui, né? Você é o seu cartão de visitas. Sim. Então, você representa todo o seu conhecimento. Se você não está muito bem alinhado com isso, vai ser muito mais difícil você chegar ao seu cliente, né, a pessoa que você quer comunicar o que você vai vender, seja passar uma mensagem. Então, você tem que estar bem alinhado mesmo, né, então, entre o seu ser interno e o seu ser externo. Elas criam ali já, então, um pacotinho do que você é, 55%, antes de você abrir a boca e falar um A. Exatamente. Elas já criaram ali, Elas já criaram uma percepção. Tá, então... Só pelos elementos ali visuais que você está mandando para ela, né? Legal. Então, a forma que você... a sua postura, a forma que você se veste. Então, aí entra todos esses elementos aí visuais. Você falou um negócio muito interessante, que a pandemia, ela potencializou isso. Ela fez com que as pessoas passassem mais tempo com elas mesmas. Você acredita que a rede social também ela tem talvez um fator determinante para isso? Por quê? Hoje, a gente está o tempo inteiro se vendo, se assistindo.
né? E o fato de você não estar bem, muitas vezes faz com que você olhe e você fala assim, cara, não vou fazer mais isso aqui. Sei lá, por vários motivos e por algumas vezes você vai fazer um story e você fala, cara, não tô bonito, você vai lá e fala, não vou fazer. Ou faz 10 vezes vai apagando. Vai apagando, né? Tipo assim, reprovando aquilo que de fato você tá vendo. E talvez o fato de isso acontecer faz com que as pessoas estejam mais abertas e buscando isso. Obviamente que a gente vive num período onde muito filtro, tem muita coisa, mas a verdade é que você sabe de fato quem você é. Então, eu acredito que a rede social e o fato das pessoas estarem cada vez mais comunicando, aparecendo, vai potencializar esse mercado no qual você já trabalha, no qual... Como que você enxerga isso? O que você vê a respeito das pessoas no Instagram, tá? Porque existe uma diferença do que a gente vê no Instagram, o que está ali, e o que de fato a pessoa é. Só para eu formalizar aqui a pergunta e você entender onde eu quero chegar. A gente tem sempre que tomar muito cuidado, né, com essa questão da imagem e tal, porque existem pessoas que elas não, cara, não adianta, você vê aquela roupa, você vai colocar, não vai ficar legal naquela pessoa. Como que você lida com isso? Como que você leva esse tipo de informação? Como que você aborda esse tipo de assunto que é tão delicado? De repente falar para a pessoa assim, olha... poxa, porque eu lembro que quando eu trabalhava em loja, as pessoas saíam do provador e falavam assim, o que você achou? E eu, por várias vezes, eu perdi algumas vendas por falar o que eu achava, sabe aquele vendedor inexperiente? E aí eu fui percebendo que era muito mais importante eu entender como a pessoa... O que ela queria receber exatamente, de você, né? Como você se sente, né? Sim. Você está se sentindo bem com essa roupa e tal. Como que você aborda esse tipo de assunto? Porque você falou, pega a questão emocional, pega a questão da pessoa, ela muitas vezes ela acha que é só uma questão de estética e você fala, não, tem coisas muito mais profundas. Como que você faz esse trabalho aí com elas? Tá, então vamos lá. Você tocou em alguns pontos que são bem relevantes no meu trabalho, que eu falo bastante com os clientes sobre isso também. Que é o seguinte, quando a pessoa ela chega até mim, ela vem com uma expectativa, né, de que ela quer se transformar em alguém. Tem pessoas que me trazem até referências. Esse negócio que você disse da internet, gente, a gente precisa aprender a filtrar muita coisa, porque tá adoecendo muitas pessoas. É isso. Né? E eu trabalho até em paralelo com uma psicóloga. Legal. E quando eu percebo que realmente o trabalho que eu faço, ele não vai conseguir alcançar toda aquela dor, né, toda aquela necessidade que a cliente precisa, né, no momento, que eu não vou conseguir, né, alcançar, eu já encaminho para o psicólogo. Primeiro faz o tratamento com o psicólogo e volta para mim, para que a gente possa finalizar, porque ela precisa se reconectar, se conhecer. Então, assim, não faço trabalho com comparações, então eu acredito, todos nós sabemos, somos únicos, né, cada um de nós tem o seu melhor, e às vezes a gente só não consegue encontrar esse melhor. Então, eu trabalho muito com isso, com, né, a identidade. Por isso que o meu trabalho é muito extenso falar do meu trabalho. Não tem uma fórmula de bolo, né? Eu nunca fiz uma etapa parecida com a outra com clientes distintos. Cada cliente eu trabalho de uma forma, porque cada cliente vem para mim de uma forma diferente, né? Do que ele quer naquele momento. Então, voltando ao que você perguntou sobre a internet. Eu falo muito isso assim para as clientes. Olha... Aqui eu não trabalho com personagem. Eu não vou te montar para você ser um personagem, para que daqui 2, 3 dias você não consiga segurar esse personagem, né? Então eu trabalho com a sua realidade de vida. Vou pegar uma foto do Pinterest e vou colocar aqui. Não, eu trabalho com a sua realidade. Então, assim, conforme qual que é a sua profissão? Então, assim, você trabalha o dia inteiro em pé? Então não adianta eu vir aqui colocar em você um sapato super ultra maravilhoso, você não vai conseguir segurar isso ao longo da sua vida, do seu trabalho. Você trabalha com a realidade da pessoa. A gente trabalha com a realidade da pessoa, do momento da pessoa. E dentro daquela realidade, a gente vai buscar o melhor para ela. Então, aí vai muito o que você acabou de me perguntar. Não, mas essa pessoa, ela vai querer usar uma roupa XPTO, mas o ambiente que ela vive não cabe aquilo. Então, eu busco, primeiro, fazer essa pessoa entender o ambiente que ela vive, né? O contexto de vida dela, para que eu possa direcionar ela a usar o melhor. Não que seja proibido, não existe nada não existe. Proibido, né? A gente não coloca as pessoas dentro de caixinhas. Eu acho que também seria muito contraditório do meu trabalho fazer isso. Na verdade, eu sempre tento mostrar algumas opções além daquela que ela busca, que também pode atender ela, deixá-la feliz, né? E satisfeita consigo mesmo. É porque dentro do que você faz, a gente tem duas situações aí que... Por isso que a minha pergunta até é meio assim, porque... É muito complexo, né? O que você quer comunicar, mas
o que é a comunicação? Ela não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, às vezes, eu quero comunicar que eu sou uma mulher forte. Um exemplo, eu quero comunicar que eu sou uma mulher forte. Eu vou com uma roupa vulgar em um ambiente onde, de repente, aquela roupa não caberia para aquele ambiente. Não que ela não cabe em você, mas ela não caberia para aquele ambiente. Então, não é fácil esse seu trabalho, porque, imagina, a pessoa ela quer comunicar isso, mas como que as outras pessoas estão recebendo? Ela quer comunicar que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher independente, que ela não se importa com a opinião alheia e tal, mas a informação que está recebendo lá do outro lado das pessoas é tipo assim, cara, ela é vulgar, ela é sem noção, ela está num ambiente... fragilizada. Exatamente. Não, mas exatamente. O trabalho, ele consiste em etapas justamente por isso, porque a cada etapa que eu passo com o cliente... Eu vou mostrando para eles, assim, aspectos visuais, né? O que a gente comunica através do que a gente veste, né? Através da nossa postura, porque eu também trabalho postural com o cliente, não é só o vestir, né? E aí eu vou explicando, porque tem muitas pessoas que não têm isso que você disse, assim, elas não conseguem entender o que cada cor transmite, o que cada peça transmite, a roupa que transmite, o ambiente que aquela pessoa está. Então, assim, a gente vai trabalhando mesmo e explicando e mostrando essas etapas e colocando ali na prática e fazendo provocações para o cliente, sabe? Joga algumas provocações para que ela possa entender o que ela quer. Então, assim, é o que eu falei, eu nunca vou impor algo, eu sempre vou direcionar esse cliente a chegar no melhor caminho. Então, eu vou dar opções, né, do que poderia ser feito, do que poderia ser usado, né? E aí, através dessas opções, a cliente vai escolhendo e ela vai entendendo e criando essa percepção. Porque não adianta eu chegar e passar para ela toda uma listinha de coisas, um checklist, usa isso, usa aquilo, de noite você vai usar assim, de dia você vai usar assim. E depois quando não tiver mais? E depois quando acabar a nossa consultoria, né, o nosso processo completo? Como que essa cliente ela vai conseguir sobreviver, né, sem a minha consultoria, sem a minha ajuda? Então, eu vou mostrando para ela, vou direcionando para que ela possa criar essas percepções dela mesma e depois, quando eu não estiver mais próxima, ela possa seguir o caminho sozinha. Para que as pessoas entendam aqui, qual que é a diferença, por exemplo, do consultor de imagem, que é o seu trabalho, para um personal stylist, sei lá, tipo, qual que seria a diferença desses dois profissionais? Tem muita gente separar, existe essa confusão ou não? Existe essa confusão. Muitas pessoas elas já idealizam um consultor de imagem como apenas personal stylist. A verdade é que o personal stylist é uma das etapas que o consultor de imagem trabalha. Tá, então você tem, na verdade o seu você tem essa vertente também. Eu tenho essa vertente dentro do meu trabalho, mas não é a única que eu trabalho. Então, assim, a gente vai muito mais pelos aspectos de autoconhecimento, muito de mais saúde profundo. mental mesmo. E depois a gente vai passando, porque a partir do momento que eu acabei de explicar, que ela vai conhecendo e se entendendo, a gente vai passando por essas etapas, que é a roupa que melhor se encaixa nesse tipo físico, a cor, que a gente trabalha muito cores também, e tem todo um fundamento para isso, é muito legal, é bem interessante essa questão das cores, né? O que cada cor comunica, qual mensagem que essa cor passa, qual é a melhor cor que fica pro tom da sua pele, né? Que vai uniformizar, que vai criar aí deixar a sua pele iluminada, enfim. Aí esse papo rende muito, muita... Você tocou num ponto que assim, pra mim é muito interessante, porque minha esposa tem loja de noivas, Sim. né? Madrinhas, tem debutante, enfim, um monte de coisa. Então, eu sempre curti um pouco esse universo de moda e tal. Eu trabalhei em loja, não tinha a ver com festas, com trajes para festa, mas quando ela abriu a empresa, eu sempre gostei de acompanhar e tal, sempre curti. E aí agora a gente abriu uma unidade no Anália Franco, eu tenho estado lá aos sábados para poder ajudar, para auxiliar, mas eu gosto mesmo da parada ali. E essa semana chegou lá um grupo de mulheres onde a noiva, ela determinou uma cor de vestido. Gente, isso dá muita confusão. E ela falou assim, olha, Sério? eu quero tal cor, né? E realmente tinham pessoas ali que a cor não favorecia. Então a pessoa ela queria porque queria um vestido e você via que não tinha a ver com o modelo do vestido. Tinha a ver com a cor. A cor. Não, mas a cor ela é uma questão que as pessoas elas não se dão conta do quanto influencia no nosso poder de decisão. Eu falo até isso com os clientes, né? A sua esposa que é comerciante, ela também deve entender um pouco disso.
do quanto o poder do consumidor, a cor, ela tem um poder sobre o consumidor. Então, assim, existem até lojas que elas fazem um tipo de iluminação para que tudo fique muito bom em você, e a hora que você chega em casa e você vai pôr a roupa, aí você fala assim, por que eu comprei? Eu não tô entendendo, não consigo, né? Não tá legal, não tá vestindo bem. Aí você vê que não é o caimento. Aí você colocou esses dias, ela comprou uma roupa que tava na vitrine, ela chegou aqui, ela falou, mas tava tão linda na vitrine. Ela chegou aqui, ela falou, vou usar de pijama. Então, exatamente isso. A iluminação. Né? Tudo é questão de luz mesmo. E eu faço esse trabalho também dentro da consultoria, que é a coloração pessoal, que é um autoconhecimento, como que as cores elas funcionam para cada tipo de pele. Na verdade, é um trabalho de reflexo, como as cores refletem no seu subtom de pele. Né? Não tem nenhuma mágica. É reflexo, é trabalho de reflexo. E aí eu tenho todo um material específico, com as cores específicas, que elas trazem esse reflexo para sua pele. E aí você vai entendendo se você tem uma pele que fica melhor com cores frias, com cores quentes. E aí quando você entende isso, né, quando você tem isso nas suas mãos, você começa a fazer compras mais direcionadas. Né? Você começa a gastar com mais consciência. Você tocou num ponto que eu ia até falar, que eu tinha até anotado aqui. Dentro do que você faz, então, além de você fazer a pessoa se sentir bem, existe um resgate da autoestima, existe o fato da pessoa se reconectar com ela mesma ali, também tem um quezinho de economia, né? Porque a maior parte das pessoas compram errado e elas não trocam, né? Enfim, hoje, principalmente hoje, com o tanto de compra online que as pessoas fazem, a maior parte... Eu tava lendo um case lá que o cara falava assim, olha, a maior parte das pessoas que compram não trocam. E não trocam pela burocracia que é trocar, tem que levar pro correio, aquela coisa. Existe a recompra por um outro tipo de produto, enfim. As pessoas não deixam de comprar, mas elas não trocam. Ou seja, desperdício. Exato, totalmente. É grana que vai e não volta. Então, você ajuda também nesse ponto, né? Na questão de mostrar para a pessoa, encurtar o caminho para ela e ela economizar nisso também. Não, a gente trabalha muito isso, né? Sobre a questão da economia. Inclusive, também, eu tenho essa dor. Quando muito cliente chega para mim e fala assim, eu não sei comprar, eu compro errado, eu tenho muita coisa, eu não sei usar nada. O que acontece? Eu não consigo usar o que eu tenho no meu armário, eu sempre estou comprando e parece que eu nunca tenho o que usar, né? Então, esse trabalho, ele consiste nisso também, com certeza. Acho que é uma das principais vantagens aí de você ter essa ajuda, né, no se conhecer, é você aprender a comprar. É tão simples quanto isso, é você aprender a comprar e a comprar direcionado, a comprar aquilo que realmente faz sentido para você, para sua vida. E essa questão do comprar é muito interessante. Também tem a questão do que você tem em casa que tem muito potencial e você nem sabe. Então, isso assim, eu ajudo muito e direciono muito as pessoas para isso também, para usar o que você já tem. Né, para não precisar ter... Às vezes você nem precisa comprar nada novo. Às vezes você já tem tudo que você precisa e você nem sabe como usar aquilo. Não sabe nem fazer a composição, de repente, do look ali, da roupa, enfim. Mas é uma questão que eu bato bastante em cima, gente. Você é um investimento para sua vida a longo prazo, né? Porque a partir do momento que você entende o que funciona para você, a longo prazo você vai gastar muito menos. Você vai entender o que realmente você precisa. Tá. Só para... A gente aqui gosta muito de falar de negócio, a gente fala, enfim, de uma série de situações. Nós tivemos o nosso último podcast, nós falamos sobre finanças. Nós estamos tocando num ponto aqui que seria a economia, é interessante tudo. Mas, vamos lá, quando que virou a sua chave para você falar assim, poxa, eu não quero mais trabalhar como uma administradora de empresas e eu vou focar nisso daqui, eu quero ser uma consultora de imagem. Quando que isso te veio como insight? Por que isso veio? O que aconteceu? Qual foi a chave que virou aí? Então, eu vou para contextualizar, vou ter que voltar um pouquinho no meu passado. Sem problema. Eu sempre quis ser psicóloga, meu sonho de vida, sempre quis. E a minha família, assim, sempre... Não, porque isso não dá dinheiro, para com isso, não sei o quê. E eu conheci meu marido, o Edu, há muito tempo, né, que a gente tá junto. Ele, inclusive, até hoje, ele fala, nossa, eu devia ter te ouvido naquela época, né? Porque hoje, quantos de nós precisamos de terapia? Ainda Sim, mais, né? Talvez, acho que o que tá mais em alta hoje, o que mais precisam é disso, terapia, psicóloga, enfim. Não, enfim. E aí... Por livre e espontânea pressão, eu optei fazer um curso de administração, mas não era o que eu queria. Eu sempre quis trabalhar com pessoas, né? Eu sempre quis estar próximo, eu sempre quis ouvir o que passa dentro da cabeça das pessoas, né?
E comecei, né, com administração. E depois que eu me formei e trabalhei, eu falei, gente, eu não tô satisfeita, eu preciso trabalhar com pessoas, com emocional, né? Eu quero trabalhar com a mente, com a cabeça, com o que realmente rege essas pessoas a serem felizes, né? E foi aí, nesse momento, que daí eu fechei um ciclo na minha vida, né? Eu me mudei, me casei, fui para São Paulo. Falei, não, agora eu quero começar tudo de novo, mas eu preciso de algo. O meu curso de pós-graduação foram 2 anos, né? Eu preciso de algo mais rápido, porque eu quero começar a trabalhar para ontem. E aí foi quando eu realmente falei, não, é agora que eu vou trabalhar com isso, porque envolve duas vertentes de coisas que eu amo, que são pessoas, emocional, autoconhecimento e moda. Porque o trabalho também tem um pouco disso, né? Claro, não é a principal, não é a frente do meu trabalho, mas engloba também. Então, eu também trabalho com isso, ele tá ali, tá enraizado. Então, eu falei, acho que é aqui que eu vou me encontrar e vou ficar satisfeita com a minha profissão. Que legal. Você é da onde? Do interior, você falou mais? Piracicaba. Piracicaba. Que eu adoro tanto. Terra boa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que para mim assim seria interessante. Quem são hoje? Você já me falou quem são as pessoas que te procuram e tal. O que você pode citar como case, assim, uma melhoria, alguém que te vem à mente, alguém que você ajudou, de que forma que você ajudou? Eu sei que existem várias situações, mas tem algum cliente em específico que você tem alguma situação? Porque de repente a pessoa, ela até agora ela não se conectou, não identificou, talvez isso não seja para mim. De repente, através de um case, alguma coisa que você tem aí, a gente possa tocar no coração de alguém lá do outro lado lá também. Eu tenho muito interessante, inclusive, eu tô até assim, posso até compartilhar com vocês uma cliente muito querida que depois virou amiga, né? Porque tem muito isso também, porque a pessoa se abre tanto com você que ao longo do tempo a gente acaba naturalmente cria uma relação, viramos amigos. E ela, uma menina que veio para trabalhar no Sírio, uma médica, ela tomava conta da pediatria do Sírio e ela chegou pra mim e falou assim, Jéssica, eu preciso que você me ajude, porque eu trabalho no Sírio e as pessoas acham que eu sou... Não desmerecendo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso veio dela. Acham que eu sou uma enfermeira e não uma médica. E as pessoas pedem pela médica. E eu vou atender a mãe de uma criança e a pessoa fala assim, tá, mas cadê a médica? Eu preciso falar com a médica. Eu sou a médica. Então, assim, por aspectos visuais, né? Ela não passava essa imagem aí que ela almejava da médica, da mulher, porque ela era uma menina super jovem. Ela tinha uma voz, assim, uma voz amena, né? Uma voz delicada. Ela se vestia de uma forma muito delicada. Então, ela não passava a imagem que ela queria. Ela não conseguia comunicar isso. Ela não conseguia comunicar isso, né? E aí, através de todo esse processo de autoconhecimento, e aí eu entendi que também ela tinha uma dor emocional, né? Ela tinha passado por um momento de vida muito difícil. Na vinda para São Paulo, muitas coisas mudaram. Então, assim, a procura foi, de primeiro momento, preciso trabalhar esse lado profissional, mas depois a gente vê que não é só o profissional, então engloba tudo. E a gente fez todo o processo da consultoria de imagem, são 6 passos que a gente faz, são 6 encontros. E a partir de cada processo, ela ia evoluindo e ela ia entendendo a pessoa que ela realmente era, né? Sem fazer com que ela perdesse a identidade dela, porque isso é muito importante, tá? O que a gente não pode é perder a nossa identidade, quem somos. A essência. A nossa essência, exatamente. Então, sem perder a essência dela, que é o de uma menina que veio do interior também, que era delicada. Então, isso a gente não vai tirar dela, é dela. Não tem como. Não tem como eu colocar ela como uma super mulher empoderada, né? Que ela também era. Sim, mas sem ela tem perder esse lado isso. doce dela. Exatamente. Sabe? Então, a gente foi trabalhando ao longo do tempo e ela foi se percebendo e... isso já fazem acho que uns 2 anos. Até hoje eu recebo mensagem dela falando que as pessoas elogiam, que as pessoas perguntam onde ela compra as roupas dela, que ela é a médica mais bem vestida do Sírio. Uau. Inclusive, é muito engraçada essa história. Eu tava... O Edu, ele conheceu ela, porque na verdade ela me conheceu através de uma amiga em comum nossa. Então o Edu conheceu ela antes do processo. Aí um dia... Passado já, assim, sei lá, acho que uns 6 meses que a gente tinha terminado o trabalho com ela. A gente tava num barzinho, descontraído, conversando, todo mundo conversando. De repente, ela chegou
E o Edu virou pra mim e falou assim, nossa, olha que linda aquela mulher. Que bonita aquela mulher, olha. Daí eu olhei pra ele e falei assim, você tá falando isso porque você sabe que ela é a minha cliente, né? Dele, não. Sério? Daí ele, caramba, ela tá muito linda. Aí, muito mais, porque ela descobriu quem ela era. Então, ela chegou e ela mostrou quem ela realmente é. Então, volta lá no comecinho da nossa conversa. É um trabalho de direcionamento, porque ela sempre foi aquela pessoa. Sim. Ela só não estava conseguindo sozinha se encontrar. E aí eu apenas peguei ela na mão dela e direcionei ela. Direcionou, mostrou um caminho, mostrou que de fato quem ela era. Exatamente. Cara, que incrível, porque assim, a gente entende sim um pouco dessa questão de o quão é importante a imagem, mas uma coisa é a gente saber que é importante, outra coisa é a gente saber evoluir nesse sentido, né? A gente procurar ajuda nesse sentido. Eu não tinha ideia, não fazia ideia de quão complexo era a sua profissão, né? Complexo que eu digo assim, pra gente parece ser complexo, são vários atributos ali que você tem dentro da sua profissão, né? A questão emocional, a questão de imagem mesmo, as paletas de cores que a gente acabou nem entrando muito aqui, eu falei das meninas lá que... Um dia eu volto só pra falar disso, porque isso vai render só um podcast só pra falar de cores. Eu perguntei pra ela, eu falei assim, poxa, eu gosto muito de azul, né? E eu falei assim, bom, hoje eu vim com uma outra cor, será que me favorece? Galera, é interessante porque a gente não, assim, pra mim era uma coisa simples e você vai percebendo o quão complexo é a profissão, né? Ao mesmo tempo que é complexo, pra nós, pra ela é meio óbvio, assim, já tá nela isso, ela já olha assim e fala, não, imagina, isso é tranquilo, nós vamos fazer isso e aquilo. E, enfim, pra ela parece ser fácil, pra gente é mais complexo aqui a situação, por isso que a gente precisa de um profissional como ela aqui pra nos auxiliar. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, tá? E aí eu toco numa ferida aqui, num ponto que para algumas pessoas elas não querem falar, mas, bom, eu falo. Não é a Receita Federal te perguntando, é um amigo aqui do lado de cá. Quanto que uma consultora de imagem ganha? É óbvio que existem profissionais que fazem as mesmas coisas, uns ganham milhões, outros não ganham nada, passam necessidade. Mas, assim, dentro da sua percepção, uma pessoa que vai entrar para esse mercado, uma pessoa que olhou para isso e entendeu que é uma oportunidade... Quanto que uma pessoa consegue ganhar fazendo consultoria de imagem? Então, vamos lá. É muito relativo a forma que a consultora cobra, né? Por exemplo, eu cobro por etapa. Por quê? Porque eu não fecho um pacote completo, entendeu? Eu deixo aberto para a cliente se sentir à vontade em quais etapas que ela vai querer trabalhar. Então, já aconteceu de cliente querer trabalhar só 3 etapas. Então, a gente trabalha essas 3 etapas. Ou, não, eu quero trabalhar todas as etapas que você oferece. Então, a cada etapa, o valor em média, porque eu também trabalho com um número de horas, né? Mas o valor em média de 1h30, 2 horas, é de R$450 a cada etapa. Mas se eu preciso me deslocar para a casa dessa cliente, se eu preciso fazer compras com ela no shopping, por exemplo. Então, a gente vai contabilizando todos esses custos e eu repasso para ela. Então, mas a média é mais ou menos R$400 a etapa. Tá? A etapa seria um dia? Seria as horas. Por exemplo, 1h30 ou 2 horas você tem uma etapa. Exatamente. A gente cobra por etapa e por horas. Então, se passou desse horário, aí eu cobro uma porcentagem em cima. Então, se eu quisesse ir contigo fazer compra no shopping e falar assim, olha, eu vou levar a Jéssica comigo para ela me mostrar... Isso, aí, ó... Essa é uma parte da etapa. Isso, essa é uma etapa... que eu trabalho com você e aí eu cobro separado. Então, assim, você faz a etapa comigo e você realiza o pagamento. Então, é mais ou menos dessa forma que eu trabalho. Eu acho que é uma forma mais democrática também, porque às vezes a pessoa não tem tanta necessidade, por exemplo, de realizar compras, que é o que eu te falei. Às vezes a pessoa tem tudo no armário dela. Então, ela não precisa dessa etapa das compras do personal shopper. A gente faz só o closet. Então, por isso que eu cobro por etapa. Mas eu sei que no mercado existem também as consultoras que cobram aí o pacote fechado de consultoria de imagem. Mas a minha forma de trabalhar, que eu acho interessante, é deixar a cliente mesmo ter a liberdade de escolher qual etapa que ela vai querer trabalhar. E aí a gente cobra por hora e também tem mais o deslocamento. Eu já estou fazendo conta aqui. Então Faz aí. É o seguinte, ó. Um cliente que fechou contigo 3 etapas, 1.350. Se você fechar 10 clientes no mês, olha que maravilha, 13.500. Eu já fiz conta aqui, porque eu sou desses. É, isso mesmo. Bora escalar esse negócio. 10 clientes, pelo menos, você consegue fechar aí. Olha que oportunidade incrível que você está tendo de conhecer uma profissão, de entender o quanto você pode ajudar. Só que, é aquilo que eu falo, se você fizer só por dinheiro,
primeira coisa, você vai quebrar, você não vai dar certo. Vocês lembram da história da Jéssica? Que a Jéssica falou o seguinte, olha, eu já tinha o interesse em ser psicóloga, então nela já existia ali a necessidade de ajudar pessoas. Então se você não tiver isso, não adianta. Mas vamos lá. Quais são os atributos, então, que uma pessoa que vai trabalhar como consultora de imagem ela precisa ter para ela dar certo nesse trem aí? Eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que ter um pouco de empatia pelo outro, sabe? Porque não adianta nada chegar com toda a minha teoria, com tudo que eu conheci, tudo que eu aprendi na minha pós, né? E aplicar na pessoa, mas não ter a empatia de entender qual é o momento de vida que essa pessoa tá passando. Então, acho que tem que ter essa delicadeza mesmo de você se colocar no lugar do outro, né? Conseguir ver o outro, né? Como se fosse a si mesmo, para você conseguir direcionar. Acho que isso, assim, disparado em primeiro lugar, tem que ter, né, realmente essa percepção de pessoas. Colocar no lugar do outro. E assim, eu não sou psicóloga, né? Mas tem também todo esse trabalho. Então, você precisa estar aberta a ouvir, né? Não necessariamente você precisa dar conselhos ou, né, nada disso, mas estar aberto a ouvir o que a pessoa tem, as dores daquela pessoa, né? Saber que é um trabalho personalizado, que é um trabalho único para cada cliente, então nunca vai ser igual, o resultado nunca vai ser o mesmo, nem a satisfação do cliente nunca vai ser a mesma também, né? Então você tem que estar aberto a isso, né? Então não é um trabalho muito óbvio, assim, a gente tem essas questões aí das surpresas no meio do caminho, que a gente precisa, né, aprender a como lidar com isso. Mas para quem gosta de um trabalho que não exija rotina, que você consiga ter os seus próprios horários, isso também é uma coisa muito legal. Você tem liberdade hoje de agenda. Porque você sabe que eu sou mãe, né? Eu sou mãe da Maria Júlia, de 2 aninhos, e o meu trabalho, ele me proporcionou isso me deixa muito feliz, satisfeita, né? Eu sou uma pessoa muito realizada com isso, porque ao mesmo tempo que eu consigo ser mãe, na função mãe, que eu sempre quis estar perto, eu também consigo trabalhar e ter minha vida profissional. Então, isso é muito legal, assim, que você consegue lidar muito bem com essas questões de horários, a flexibilidade que esse trabalho traz é muito bom. Isso, para mim, é uma das questões mais legais, assim, de trabalhar hoje como consultora também. Hoje você tem algum método que você conseguiria ensinar outras pessoas, outras mulheres? Porque, assim, nós estamos passando por um período bem complexo, que é a pandemia ainda, né? Nós estamos inseridos nesse contexto. E a gente sabe que dentro desse período, outras mulheres ou outras pessoas também passaram por uma questão de desemprego, necessidade, enfim. Sim. E existem várias pessoas que poderiam, de alguma forma ou de outra, ter acesso a esse tipo de conhecimento para poder gerar receita, para poder ter, enfim, de alguma forma ou de outra ali o ganha-pão dela. E, enfim, você tem algum método, você tem algum canal onde você ensina isso para as pessoas? Porque o que eu entendo aqui de negócio é o seguinte, cara, é uma profissão super rentável, tá? E aí você me fala que você tem essa questão da liberdade de agenda, provavelmente também uma liberdade geográfica, você consegue também não ficar preso em um determinado local, você consegue ter essa flexibilidade. Você tem algum lugar onde você ensina isso? Você tem algum método? Como que tá isso para você? Sim, eu já realizei alguns workshops de estilo, então que eu falo um pouco sobre essa profissão, como abordar o cliente, como você conseguir, né, ter acesso ao cliente que está precisando desse tipo de trabalho, porque às vezes você conhece alguém que precisa e ele não sabe que precisa e você, né, às vezes passa desapercebido. Então, como ter acesso a esse cliente, como identificar que é a necessidade, né? Então, já realizei alguns workshops. Agora eu quero voltar a realizar esses workshops presenciais, porque eu tentei até algum tempo com a minha sócia realizar workshops online, mas para esse tipo de trabalho mais específico, o estar próximo eu acho que agrega mais, assim, tem que ser até presencial. mesmo a troca de experiência. Mas tem alguns workshops, sim, para direcionar e fazer e as pessoas entenderem um pouco, né, do que o mercado precisa, né, como abordar, como trazer esse cliente para você e também entender as técnicas da consultoria de imagem, né, como trabalhar cada etapa com o cliente. Então, assim, é uma oficina, né, que eu ofereço. Hoje, qual que é o investimento que uma pessoa faria numa oficina como essa para ela aprender a respeito da sua profissão e já poder colocar a mão na massa aí? Então, um workshop de um dia, de 5 horas que a gente estava fazendo, estava em torno de R$600. Aí com o material que a gente oferecia completo, para a pessoa levar para casa, ter o que estudar. São quantos dias, desculpa? Um dia de workshop. Um dia, 5 horas. Isso, 5 horas de workshop, R$600.
ela aprende e já começa a ajudar outras pessoas também. Isso. Com 1 hora ali, com um dia que ela pegar ali, ela já paga o investimento dela. Totalmente. Então, assim, é super válido. É um investimento bem bacana para quem quer atuar nesse mercado. E é super acessível, né? O que você disse. A pessoa, em uma consultoria que ela faça, ela já vai estar aí trazendo de volta esse dinheiro investido para ela. Olha só aí, mulherada, a oportunidade, hein? Consultoria Jéssica Mendes. Se você entrar no Instagram dela lá, provavelmente vai ter algum tipo de material para você acessar, para você procurar. Manda lá um direct para ela, manda um DM lá para ela e já começa a falar com ela a respeito disso. Eu quero participar desse workshop, eu quero participar desse curso. E ó, tem aí também na descrição aqui do nosso podcast, também tem um link do Instagram dela, já clica aí, já corre lá, começa a segui-la, começa a pegar dica. Ah, mas eu não quero trabalhar com isso. Não tem problema. Se você é uma pessoa da área comercial, se você é uma mãe, se você é uma pessoa que tem o seu próprio negócio, você precisa do que a Jéssica tá falando pra gente aqui. Você precisa disso, você precisa entender a respeito da sua imagem. Você vai ver o quanto isso te agrega e o quanto isso vai fazer você chegando nos lugares. Jéssica, que bate-papo gostoso. Eu ficaria aqui a tarde inteira falando contigo. Ai, muito bom. Obrigada pelo você convite. tem seus compromissos. Ela é mãe, né, gente? Mãe, vocês sabem, vocês conhecem, é full time. Eu queria só falar para vocês o seguinte, ó, só para vocês entenderem aqui, a maior parte da minha audiência ali são pessoas que trabalham na área comercial, são pessoas desse mercado de seguro-saúde. E eu falei que tem algumas coisas que me irritam muito, né? Que me irritam muito. Por exemplo, sapato marrom e cinto preto me irrita muito. Brincadeira, mas me irrita muito. É o tique nervoso. Eu tenho tique nervoso. Com sapato preto e cinto caramelo. Não dá, tem coisa que não dá. Fala aí, vai, as principais gafes das pessoas, só pra gente terminar aqui. Vai, fala aí. Gafes, alfinetadinha aí de vestimenta, vai, por favor, me ajuda, vai, porque senão só eu vou ficar como chato aqui na história. Ai, gente, nossa. O que não pode fazer, vai. Eu sei que assim, a gente tá num roupa período... amassada, eu sei que a gente tá num período que, tudo pode, poxa, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, tudo bem, ok, nós não estamos aqui pra falar nada diferente disso, mas nós estamos falando de moda, tá? E o que não pode? Roupa amassada te irrita? A roupa amassada, eu acho que ela transmite uma imagem bem ruim, assim, de verdade. Se a gente for parar para falar sobre imagem, a imagem que transmite, roupa amassada transmite uma imagem ruim, uma imagem de alguém que não tá preocupado consigo mesmo, quem dirá com aquilo que ele tá vendendo. Então, passa a imagem de quem não se preparou. Olha que coisa legal. De quem não pensou em estar ali, né, com toda a potência que poderia estar. Então, acho que roupa amassada, assim, para mim é o fim. Mulheres, uma coisa que também pega muito, cabelo desarrumado. Aí eu venho a falar que não é só a questão da roupa, é a questão do contexto total, né, de tudo. Isso é importante. Essa é a parte importante, porque eles precisam entender isso de uma vez por todas. Eu sou muito chato com roupa, sou muito chato com maquiagem, sou muito chato com unha de mulher. Unha. Totalmente, assim, unha mal feita, unha comida. Homens e mulheres, unha ruída, gente. Meu marido, Eduardo, eu já falei pra você, meu filho. Edu, para de roer a unha. Isso não é legal. Transmite imagem de pessoas ansiosas, né? De pessoas, assim, que estão ali com muita ansiedade de fazer aquilo. Ou que perderam de 3-0 no tênis e saem roendo. Para com isso, Edu. Não precisa roer unha. Não, mas ele tá bem melhor que isso. Ele já tá bem melhor já tá diminuindo já. Mas é verdade, unhas ruídas, unhas mal feitas, cabelo mal arrumado. Então nós vamos mudar isso aqui, não é o que não pode, é o que me irrita e o que irrita a Jéssica. Pronto, porque aí é uma questão nossa, pessoal, vocês não vão ficar bravos com isso. E também, assim, mulheres, a maquiagem é algo tão... também que tá enraizado na mulher, mas eu sei que muitas mulheres também não gostam, ou às vezes não tem tempo, a vida é muito corrida, mas isso é algo pequeno, mas que faz a diferença também, sabe? Eu acho que as pessoas, elas se sentem, assim, mais importantes quando você está bem, quando você se preparou para aquilo, né? Então, a pessoa mesmo poxa, nossa, tá arrumado, né? Você acredita que a Estê, eu sei como vai ser o dia dela, pela forma como ela sai do closet dela? Você acredita nisso? Sim, acredito. Ela entra e, assim, se eu olho pra ela saiu de qualquer jeito, eu falo, ela não tá legal. Não, mas é muito... Por exemplo, imagina se eu viesse aqui falar com você hoje, se eu viesse, assim, com a roupa da academia, que eu tava
toda descabelada, suada, viesse sentasse aqui, você ia falar, poxa, ela nem se preparou pra vir falar comigo, ela não tá nem aí pro meu, eu achei que você ia vir daquele jeito. Né? Não tá nem aí pro meu papo, não tá nem aí pra conversar comigo aqui. É mais ou menos essa a percepção que a gente passa pras pessoas quando a gente não tá, né, bem alinhado visualmente falando. Quero pedir até desculpa, porque vocês não estão vendo, mas eu tô de bermuda e chinela aqui por baixo da mesa, tipo William Bonner, mas... Não, mas isso daí... Esse é um detalhe. Isso daí é um detalhe que deixa passar, porque na pandemia todo mundo virou William Bonner. Todo mundo, eu também, tá, gente? Mas assim, são essas questões pequenas mesmo, sabe? Essas percepções que a gente passa pro outro, que o outro ele absorve, irracional. Qual que é a palavra que você usou? De forma intuitiva. Perceptivo. É intuitivo da gente. A gente faz e não percebe. Exatamente. Mas que existe e tá ali presente. Tá, então mulheres, unha, cabelo, roupa bem passada, maquiagem, roupa bem passada, limpinho, e sabe cheiroso. Cheiroso é importante, tá? Pelo amor de Deus, tá, gente? Cheirosinho, né? Cuidado, desodorante venceu. Máscara limpinha, gente. Mulheres, cuidado com maquiagem. Mas então, essa questão da máscara também me incomoda um pouco. Porque a mulherada não tem como, né? Elas usam a maquiagem, aí você coloca a máscara e quando tira a máscara tá daquele jeito. Como que... Não tem o que fazer, né? Carrega a maquiagem na bolsa e mais opções de máscara pra trocar ao longo do dia. Não, mas assim, só tomar cuidado mesmo pra não ficar com a máscara suja, sabe? Porque isso então, também dá uma impressão É isso, a máscara suja sujeira. a máscara suja, gente. Me incomoda bastante. Mas são coisas minhas, né? São chatices minhas, aí não dá pra gente generalizar, mas eu acho que, assim, estamos encontrando pontos em comum aqui dentro daquelas coisas que me irritam. Outra coisa que me irrita bastante nos homens é barba por fazer. Isso pra mim também é um negócio que... Eu corto o cabelo e faço barba toda semana, né? Porque eu me preocupo muito com essa questão da imagem, assim, poxa, as pessoas, o que elas estão vendo quando elas olham pro Rodrigo? Que é exatamente o que a gente falou. É exatamente isso. É a preocupação que você tem em estar bem e atender aquela pessoa. É o quanto você se preocupa, né? Quanto de energia você tá gastando para atender bem o outro. Sim. Então, isso parte da gente. Sim. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, por que eram outros tempos, tá, galera? Mas assim, por que você tá sempre de terno? Por que você tá sempre arrumado e talvez você não vai ter uma reunião? Aí, assim, a minha resposta para ela foi o seguinte: eu não sei, primeiro que eu não sei qual é o momento que eu vou fazer negócio com alguém, a oportunidade ela pode bater a qualquer momento. A qualquer momento. Então eu não Inclusive sei. Na academia, né, Exatamente. Eu não sei qual é o momento que eu vou fazer negócio. E outra coisa, como eu trabalho com um grupo grande de pessoas, de corretores principalmente, eu não sei qual é o momento que esses caras vão me levar para um cliente ou eles vão me apresentar uma pessoa. Ou que eles estão me olhando e falando assim, cara, eu olho para o meu diretor, eu olho para o dono da empresa na qual eu trabalho e eu me orgulho desse cara. Então, é uma preocupação que eu tenho. Inclusive da minha esposa, de repente ela vai me apresentar para alguém e como ela vai me apresentar? Né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre fui muito chato com essa questão de imagem. Então, por isso que eu te convidei, porque eu queria ter essa aula contigo, eu queria entender um pouco mais desse universo, que seria da consultoria de imagem, e eu entendi que é algo muito mais profundo, tem a ver realmente com a questão da essência da pessoa, com o que ela está vivendo, o que ela está passando, e foi um bate-papo maravilhoso. Eu adorei estar aqui com vocês também, agradeço o convite. Sempre que quiserem, eu estou aqui, disponível, vizinha, né, de frente. Só pede, vem, atravessa a rua, não pega trânsito. Não, mas eu estou muito feliz mesmo. E você tocou num assunto muito legal, só pra gente finalizar, que você disse, eu sempre estive bem vestido, porque eu nunca soube, assim, a qualquer hora pode acontecer qualquer coisa. E eu falo exatamente isso para as minhas clientes, sabe? Sempre esteja com o seu melhor, assim, a gente nunca sabe, a vida é tão imprevisível, né, se a vida fosse previsível ia ser tudo muito fácil, mas é tudo tão imprevisível, então assim, não perca tempo, a vida é agora, sabe, usa a roupa que você gosta agora, não deixa para uma ocasião especial, usa agora, seja você, seja o que você gosta, o seu melhor agora, todos os dias, a gente nunca sabe o que pode acontecer daqui 1 minuto. Ganhei o dia com essa última palavra aqui da Jéssica. Por quê? Porque eu sou um cara que eu compro e eu uso no mesmo dia. Se eu puder sair com tênis, com sapato que eu comprei na loja, já saio andando com ele, com a etiqueta e tudo, é porque eu não vou guardar para amanhã. Eu quero me sentir bem hoje. Foi sensacional, foi muito Obrigada. Gostoso o nosso bate-papo. Você quer deixar um último recado aqui pra galera? Pessoal, adorei estar aqui com vocês. Me sigam no Instagram, lá tem algumas dicas do meu trabalho.
do que eu faço mesmo no dia a dia aqui com as clientes. Qualquer dúvida vocês me mandam mensagem, eu sou super acessível, eu respondo rapidinho. E é isso, tô feliz de estar aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Foi um prazer, como sempre. Sigam lá, então, Consultoria Jéssica Mendes. Sigam também Desordem Digital. Sigam também Rodrigo Primo 86. Vocês já estão aí me seguindo, tenho certeza disso. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Este podcast foi editado por Maíra Almeida e produzido por Desordem Digital.